Fala galera, tô aqui mais uma vez. Queria já falar para você, sem dar mais detalhes, já tá aqui comigo, então curte o vídeo, compartilha, não deixa de se inscrever no meu canal, toda terça e quinta tem vídeo inédito. E hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo para cobrança, a questão do uso de telefones. Como é que eu faço para validar esses telefones? Saber que eles são efetivamente do cliente. Hoje eu vou conversar com o Leandro, da Think Data. Think Data do meu grande amigo Afonso Basoli. Convidei o Afonso é um cara meio tímido. Brincadeira, Afonso. E aí ele falou, não, cara, vou te mandar aqui para o meu diretor, para o meu head de Customer Services, eu acho que é isso, depois ele confirma, Leandro Bera. Vou conversar com ele, mas antes roda a vinheta. Muito bom. Então, o assunto hoje é importantíssimo. A gente vai falar aí sobre a parte de validação de telefones. Porém, queria já lembrar vocês, na próxima terça-feira não tem vídeo às 9 horas, mas tem esse webinar fantástico com duas feras. Eu vou estar batendo um papo com o Alan Clever, da Clever Cobrança, uma empresa que cresceu absurdamente nos últimos tempos, com muito conteúdo, e eu posso dizer, graças a Deus, ele participou e está participando já do nosso terceiro treinamento. Então, alguma coisa de bom tem nesses nossos treinamentos, porque a Clever cresceu bastante. Vou conversar também com o Renato Ribeiro Pescara, que é lá da Ailus Cooperativa. Grande amigo, um dos caras que eu sempre falo, cara, para mim é um dos caras que mais conhece de cobrança nesse país. Então, no dia 1º de julho, terça que vem, você vai estar com a gente às 11 horas para esse webinar exclusivo. O link para você se inscrever vai estar na descrição desse vídeo aqui. Então, não deixa de se inscrever. Vai estar disponível no meu canal, no YouTube, mas assista ao vivo, vai ser muito legal. Muito bom. Bom, galera, agora vamos para os finalmente. Vou chamar aqui Leandro Bera. Leandro, cara, obrigado da tua participação aqui. A primeira vez que você está com a gente aqui. É, isso aí. Queria agradecer ao Afonso aí pela indicação. Eu, quando vi a reportagem de vocês lá no blog, falei, pô, cara, queria falar sobre esse assunto. Aí o Afonso prontamente respondeu e aí vamos lá bater esse papo. Leandro, obrigado legal, mais uma vez. Queria que você se apresentasse aí para a galera, falasse um pouquinho também da Think Data aí, por favor. Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite, Tambellini. Muito obrigado mesmo. A gente acompanha o canal também e eu acompanho você, eu tô há 10 anos no mercado de dados, então você não sabe, mas eu te conhecia já. Tá legal? Então, assim, muito famoso, legal. Inclusive, né? Inclusive, eu vi aí que você vai trazer o Pescara também conheço o Pescara aí, já atendi ele em outros carnavais aí também, baita profissional. Bom, para falar um pouquinho, eu sou head de CS aqui, né? Customer Success, né? Aqui na Customer Success, boa. Isso, você falou aí no começo, então eu tô aqui, vai fazer 1 ano e um pouquinho, né? A convite também, eu já conheci o Afonso antes, né? Ele me convidou ali no ano passado para assumir o desafio ali, né, dessa empresa que tem crescido tanto, né? Então a gente tem mais de 1.000 clientes hoje, somos referências no mercado de dados no Brasil, né? Então, e sempre desenvolvendo coisa nova, né? Você acompanha a gente nos eventos também, a gente sempre tem um produto novo em evento, né? Impressionante como a velocidade que a gente consegue fazer as coisas aqui, até porque a gente acompanha bastante o mercado. Bom, falar um pouquinho de mim. Já falei, né? Tenho mais de 10 anos no mercado de dados aí. Tô há 1 ano aqui na Think Data, comecei em área de processos em outro lugar, depois fui para a área de gestão de grandes clientes, né? E acabei por aqui. Da Think Data, a gente é uma empresa aí que tem profissionais de mais de 15 anos de mercado, tá? Então, todas as pessoas que estão aqui
atuam aí com a gente há um tempão, e em outros segmentos também. Então, esse conhecimento múltiplo que a gente tem aqui interno é muito importante, porque as origens diferentes ajudam a gente a construir produtos ali que atendem diversos segmentos, né? Então a gente atende desde bancos, indústria automotiva, e-commerces. Então a gente passa por muita coisa assim, onde tem ali, onde precisa de fato de alguma coisa que tem direcionado ali a dados, a gente de fato consegue atender, porque eu costumo dizer que a gente atende toda a cadeia ali de relacionamento com o cliente, né? Isso começa desde a entrada ali do cliente, na validação, na concessão de crédito, né? No onboarding ali, efetivamente, passando até pelo relacionamento, enfim, retomada de relacionamento, até a cobrança ali, que é o ponto, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né? Então é bem bacana mesmo. De novo, em nome da Think Data, obrigado pelo convite aí, para a gente poder falar um pouquinho desse tema importante aí para o segmento, esse tema que a gente sabe que faz o pessoal ainda ficar preocupado, né? Principalmente com as resoluções da Anatel, de tudo que está acontecendo, mas a gente está aqui para falar um pouquinho disso mesmo. Legal, muito bom. E então vamos lá. O ano passado aí a gente teve um bombardeio, uma ameaça de, cara, vai entrar mês que vem, vai entrar semana que vem, e no final a gente não tem ainda nada concreto, mas eu queria ouvir de você aí, né? Como é que tá essa questão toda aí para a entrada daquelas obrigações todas de validação, do uso do 0303, aí falou-se do steer shaking com nome de chamada verificada. Conta um pouquinho para a gente, vocês que estão aí muito vivenciando esse dia a dia desses negócios. Isso que você tocou num ponto importante, né? A Anatel, ela, num primeiro momento, espalhou o 0303 e o 0304, né? Que era para os bancos, né? Inclusive. Num segundo momento ali, até por uma pressão, porque, de fato, ia ser uma coisa que a gente já vive um momento que é muito difícil, e todo mundo, que isso não é segredo, quem lida com cobrança já sabe que a gente vive um cenário difícil para cobrança, né? Então você ia acabar reprimindo esse contato ali, e aí ela desistiu do 0304, né, com a condicional ali do steer shaking, né, com a condicional ali da identificação da chamada, né. Eles adiaram a entrada para janeiro, né, desse ano, era 5 de janeiro, se não me falha a memória. Isso aí. E depois eles adiaram por mais 90 dias, né, que de novo não aconteceu, porque eles decidiram rediscutir internamente esse tema, sobretudo porque os impactos que isso ia causar na economia, porque cobrança também é economia, né, gente? A gente vê a cobrança como também movimenta a economia, uma negociação, né? O proponente pagando ali o crédito que ele deve, que ele tomou, seja de que natureza for, também movimenta a economia, né? Porque essa pessoa que paga, ela vai voltar para a economia e vai voltar a consumir, né? Então, no entendimento final da Anatel, pelo menos a última que a gente tem, é que ia mais atrapalhar do que ajudar nesse momento, né? Toda essa questão. Então, a gente está com algumas coisas que estão acontecendo, e acho que o pessoal, até quem não é do segmento de cobrança, sabe que hoje, por exemplo, você recebe uma ligação, já vem com a identificação da empresa ali, porque a Anatel já colocou isso com fabricantes celulares e tudo mais, então não vou citar o nome de nenhuma empresa, mas já vem com a identificação da operadora, já vem com a identificação do banco, então você já consegue saber de onde... Né? Mais operadoras, hoje é mais operadoras, a grande maioria é operadoras. A grande maioria é operadoras. Eu ouvi uma amiga minha falar disso, né? Que é mais operadoras. Aqui nos Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos agora, estou num processo aí de transição, mas eu estou aqui, tem um telefone aqui dos Estados Unidos. E eu aqui, cara, eu não recebo nenhuma ligação que não tenha identificação. E quando não tem, tá escrito possível spam. Cara, então isso dá uma facilidade de você saber se você vai atender ou não. Agora tem mais a história do iOS 26, né, Leandro? Você ouviu, claro, isso? Exatamente. Então, assim, a gente vê que são mudanças que estão acontecendo muito rápido. Eu acho que vai mudar mais ainda, tá? Isso aqui não é nenhuma constatação empírica, é uma opinião agora, né? Acho que vai mudar mais ainda porque a gente tem IAs, a gente tem implementação de IAs já nos sistemas operacionais dos celulares, então eu acho que essa identificação vai passar a ser cada vez mais assertiva. É claro, a gente sabe, e você tocou num ponto bem legal também, que o trabalho ali, às vezes, que a gente recebe, sei lá, 10, 15 ligações, eu tenho amigos que recebem N ligações no mesmo dia ali, acaba
punindo quem está ligando para cobrar, né? Esse é o ponto de equilíbrio que talvez a Anatel queira achar ali, quis pesar a mão demais e acabou pesando a mão demais, generalizando, né? Não só todo um segmento, né? Mas segmentos, né? Porque ela queria incluir bancos, ela queria incluir. Então, isso acaba por conta desse, eu vou chamar de abuso, né? Essa questão abusiva que a gente tem de ligações, mas a gente sabe também que, por outro lado, quem trabalha com televendas, né, precisa vender também, né? Ele precisa chegar até esse cliente, ele precisa. Então, acho que a minha expectativa, assim, pelo que a gente tem acompanhado, né, um ponto importante, né, a Think Data também é membro da AMB, né, é membro fundadora da AMB, que é a Associação Nacional de Birôs de Informação. Então, a gente tem também, a gente troca figurinhas ali com outros pares, né, e tudo mais. E pelo que a gente tem acompanhado institucionalmente, a Anatel está interessada em chegar nesse meio termo, né, que não prejudique economicamente, né, e que seja ali um ponto de equilíbrio. E aí é que entra o que a gente vai até falar de validação aqui um pouco, né, de Open Gateway e tudo mais, e entra tudo isso. Eu acho que é uma conjunção dessas coisas todas, tá, Tamerini? Legal. Porque é o steer shaking, é a identificação da empresa que está te ligando, é a validação do telefone, de você validar o telefone e acionar e colocar eficiência ali na sua operação desse ponto de vista, né? Então, é uma série de coisas que eu vou chamar assim de a cobrança do século XXI, que a gente precisa ter tudo isso, né? E a multicanalidade, né? Que é um outro ponto também que vai para além da informação só da ligação, porque às vezes a gente tem uma geração, embora eu tenha cabelos e barba branca já, a minha geração, que é a geração Z, não, mentira, eu sou millennial, né? Mas a geração Z, a gente atende clientes que cobram especificamente geração Z, inclusive a gente tem matéria lá no blog falando desse público específico, se o pessoal quiser thinkdata.com.br/blog, tá? Vou fazer o jabá aqui para acompanhar lá também. Não, isso vai estar. Eu estou deixando o site da Think Data na descrição desse vídeo, o teu contato no LinkedIn, vou deixar também no blog Televendas e Cobranças. Perfeito. Tá? Eu ia falar de televendas e cobranças também, né? E a gente tem uma matéria lá falando sobre cobrança da geração Z, que é justamente essa multicanalidade. Porque, sinceramente, a geração Z, ao contrário de mim e de você, ela acaba não atendendo telefone. Eu sou da geração Z já, porque eu não atendo telefone que não tá na minha lista. Exato. Cara, não atendo. E eu sou um cara que eu sou super receptivo. Cara, você me manda uma mensagem, a não ser que você seja corretor de imóvel, né? Aí eu não respondo, mas porque eu sempre falo que eu gostaria de ter tanto dinheiro quanto os corretores de imóveis acham que eu tenho. Justo. Mas assim, cara, eu sou um cara super receptivo, então se me manda uma mensagem no WhatsApp, o cara tá falando comigo, cara, é um assunto do meu interesse, do dele, muitas vezes, cara, eu respondo. Exatamente. Agora, não me liga, cara, não me liga, por favor, cara, eu sou desse cara que não atende. Como eu lido com clientes, né, a gente até brinca lá na Think Data, eu acabo tendo que atender todo mundo, né, principalmente na linha corporativa, porque você nunca sabe se alguém te indicou, né, então a gente acaba atendendo todo mundo porque vem o contato, né, mas eu vou te falar que não... E aí acaba se misturando também, né, porque muita gente tem meu número pessoal também, né, de amigos de longa data que a gente faz na estrada aí, então você acaba tendo que atender todo mundo, né, efetivamente, mas a gente sabe que a gente tem um caminho, né, como a gente estava comentando, a ser seguido na cobrança, que começa, sem dúvida alguma, com a qualificação da informação e vai até ali o multicanais, né, vamos chamar assim, que era um assunto, eu disse, né, eu tô há 10 anos, né, deixa eu colocar aqui o meu passado, né, era um assunto recorrente há 6, 7 anos atrás, quando... E robô, e Ura robô, e o WhatsApp ali no começo, o WhatsApp engatinhando, né? Isso aí. E as cobranças ali, um SMS que você mandava com um link de negociação, né? E tudo isso foi se consolidando, né? As coisas estão efetivamente aí, as empresas estão buscando, né? Ter o contato com o cliente, e eu acho que a gente percebe isso também no segmento de cobrança, o contato cada vez mais customizado com o cliente, né? Você sem dúvida, observando o perfil de fato, né? Exatamente, perfil de fato, faixa etária, faixa de renda, né? Que são
tudo coisas que você tem que saber ali, colocar dentro da sua caixinha, para que... Tem até uma frase, eu não vou lembrar agora para dar crédito, que é uma cobrança bem feita, né? É a sua próxima venda. Porque se você fez a cobrança ali e você teve um atendimento pessoal, você teve um atendimento personalizado ali, você está fidelizando também. É uma forma de fidelizar esse cliente também. Porque ele vai falar, poxa, eu estou devendo, mas ele não chegou assim, né? Ele foi respeitoso, não só o ponto de vista respeitoso, mas ele não me ligou 400 vezes, ele já veio com uma proposta ali num canal que eu acesso com mais facilidade, seja no WhatsApp, seja na ligação, e você acaba tendo esse ponto que você vai gerar uma fidelização desse cliente, que ele vai optar ali. Quando ele quitar essa dívida, ele vai optar, fala assim, pô, aquela empresa lá foi humanizada comigo, me ajudou, entendeu? Então, é tudo isso mais um pouco. Legal. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. Ô, Leandro, você comentou aí sobre o Open Gateway. E eu queria que você primeiro explicasse um pouquinho para quem nunca ouviu falar nisso, o que é. Legal. E falar um pouquinho que a Think Data é uma das poucas operadoras que está exatamente no Open Gateway. Sim. Como é que isso ajuda a criar soluções aí inovadoras para cobrança, para contactabilidade? Perfeitamente. Eu vou dar um contexto primeiro, tá? Para a gente entender. Lá nos idos 2023, tá? Bem no comecinho ali de 2023, acho que março ou abril, ocorre um evento em Barcelona, que é o evento da associação a nível global das operadoras, né? Elas têm uma associação a nível global que se chama GSMA, né? Perfeito. Eles criam um projeto que inicialmente chamado de Projeto Câmara, tá? Dentro do Projeto Câmara está o Open Gateway. O que é o Open Gateway, basicamente, tá? Antes da gente chegar no topo ali da pirâmide com relação à solução, né? Para a gente entender a base. Ele é uma padronização das APIs do setor de telecomunicações, né? Que legal. Por que as operadoras fizeram isso? E a gente até vai fugir um pouco do assunto validação nesse começo. Porque você está nos Estados Unidos agora. A sua operadora, ela tinha que fazer o roaming internacional, sei lá, a Vivo, a TIM, a Claro, tem que fazer o roaming internacional lá com uma Vodafone, com uma AT&T, seja o que for, né? Essas APIs, elas não se conversavam, elas não tinham um padrão, né, de mercado. Perfeito. Então, a GSMA se reuniu e falou assim, a gente tem que padronizar isso aqui para que todas as entradas e saídas dessas APIs, né, essa comunicação entre nós seja igual em qualquer parte do mundo. Então, seja igual aqui no Brasil, países da América Latina, Ásia, Oceania, Europa, né? Então, tudo isso, eles lutaram por isso, né? Nessa esteira do Open Gateway, né, surgiram algumas APIs a nível global, né? Nesse sentido de roaming também, tá? Algumas questões. E as operadoras no Brasil começaram especificamente pelo que eles chamam de antifraude, né? Então, são as APIs voltadas ali para o mercado antifraude, que estão nessa esteira de validação de informações, tá? Então aqui porque fraude é um dos grandes problemas, não é só o cara ligar 50 vezes, o problema é quando liga um cara que é uma fraude, né? Exatamente. Mas mais do que isso, a validação de fraude do ponto de vista do usuário, né? O cadastro fraudulento, né? Perfeito. A fraude de subscrição que a gente fala, que também que é uma das áreas que a gente consegue atuar aqui também com as nossas soluções. E aí, essa validação, eles viram como mais importante, muito do porquê, aí uma curiosidade estatística, né? A gente lidera, tirando o México, aqui na América Latina, as fraudes, seja em qual meio for, né? Se eu falar de e-commerce, bancárias e tudo mais, a gente só fica atrás do México hoje aqui. Brasileiro é criativo, né, meu amigo? Então a gente... cara, eu atendo, e é meu ramo de especialização também de MBA, de pós-graduação e tudo mais, né? Então eu sou estudioso da área também, né? Eu tava brincando com um cliente outro dia, eu sou também um acadêmico da área, não sou só, né? Não tô só do ponto de vista profissional também.
E aí eles criaram na esteira do Open Gateway aí as validações, né? A gente já tinha relacionamento com algumas operadoras, né? Agora trazer um pouquinho para a Think Data, né? Perfeito. A gente já tinha produtos desenhados, né? Eu vou até falar um pouquinho mais especificamente de mas a gente tinha uma localização garantida no passado que era voltado para uma operadora, porque as operadoras, uma ou outra no Brasil, das 3 grandes, né? Na época eram 4 grandes, ela tinha já alguma API nesse sentido de validação, de confirmação de dados e tudo mais, né? Então nasceu um produto chamado localização garantida nessa esteira, né? Que a gente validava tanto do ponto de vista de geolocalização, como do ponto de vista na operadora ali, efetivamente, né, essa informação, e a gente validava esse dado ali para essa operadora específica. Quando veio o Open Gateway, tudo mudou, né? Por quê? As operadoras que não tinham nenhum tipo de serviço voltado para essa API passaram a fornecer também, né? E a gente, pioneiramente, eu vou falar isso sem nenhuma reserva, assim, porque fomos pioneiros mesmo. A gente correu atrás ali de algumas outras operadoras, a gente interagiu com algumas outras operadoras, sobretudo porque, além da longevidade que a gente tem no mercado, da penetração que a gente tem no mercado, né, de cobrança, como eu falei, de todo esse ciclo de vida do cliente, a gente vou pôr entre aspas, se candidatou a ser um integrador do Open Gateway no Brasil, né? Legal. A gente tem hoje conosco mais outras 2 ou 3 empresas que fazem esse trabalho, né? Uma até mais recentemente, mas não voltada exatamente na segmentação de Datatech, né? Que é o que nós somos, né? Uma delas, inclusive, é a Microsoft, que tem a integração com o Open Gateway. A gente está nesse seleto grupo e só tem 2 empresas nacionais e nós somos uma delas, né? Que interagimos e conectamos diretamente com a operadora sem nenhum intermediário, né? A nossa conexão, a nossa interação, os nossos contratos são diretamente com as operadoras, né? Perfeito. Dentro dessa esteira, né, de integração ali, a partir do momento que nós nos tornamos integradores do Open Gateway, nasceu um outro produto chamado, por isso até eu falei um pouco de fraude, né? Antifraude operadoras online, né? E ainda não tinha essa coisa também, toda de Anatel, nada disso tinha acontecido ainda, né? A gente estava ali com foco nesse produto no mercado antifraude. Eu já vou explicar um pouquinho como ele funciona aqui, né? Mas basicamente a gente consegue validar a titularidade de um telefone ali, né? Então imagina que você tem um formulário ali, seja de uma obtenção de crédito ali num banco, num e-commerce, então você tem essa validação cadastral telefone versus CPF. Legal. Eu consigo validar na operadora essa titularidade, né? E retornar ali um match e um no match, né? Desse dado, né? Então a gente faz essa validação ali com as informações dos clientes nossos ali, né? Então a gente faz essa validação. E aí nasceu esse produto como antifraude, olha só o nome, né? A gente não tinha ideia da Anatel. E aí, no meio de tudo isso, acontece a Anatel. Veio toda essas regulamentações da Anatel, 0303, né? E a gente chegou, inclusive, a apresentar isso numa das reuniões com a Anatel ali. Com a Anatel, tá certo. Efetivamente, a gente mostrou isso também como uma alternativa ali de validação e tudo mais, porque a gente entendeu, olhando de perspectiva de produto, né, que isso também poderia ser útil para o segmento de cobrança. Por quê? Perfeito. Por dois pilares, vamos imaginar agora, né? Primeiro de validação, que a gente estava... Eu falei do localização garantida, eu já volto para ele, tá? Não perdi o fio ainda, não. Não, perfeito. Primeiro, operadoras online, né? O antifraude operadoras online, que é essa validação do telefone lá nas operadoras, né? E aí a gente está falando TIM, Vive, Claro, que são 98%, 98,5% do mercado de telefonia móvel brasileiro, né? Então a gente tem condições de fazer essa validação. Olhando da perspectiva de cobrança, isso se torna muito interessante, porque quando você recebe a sua carteira de cobrança, você normalmente não recebe um único telefone, né? Então isso até pelo relacionamento que o cliente tem ali. E a gente passa a ter essa questão essa possibilidade de você conseguir validar esse dado lá na operadora. Então você tem ali os cadastro, dados... Desculpa, Leandro. Cadastro a gente sabe que não é o ponto forte de ninguém, né? Ninguém tem tratamento. Eu me lembro que eu trabalhei
na CSU, na Card System, na época, e eu tive um diretor que foi da American Express, foi o Paulo Gaspar. E aí ele falava, cara, como o povo aqui é horrível de tratamento de cadastro. Ele falou, eu trabalhei na Amex. Cara, a gente conhecia lá até que o cara tinha um filho e que o filho do cara estava fazendo aniversário. Aí a gente mandava um brinde pro cara. Então, assim, realmente é um negócio essencial. Então, a gente sabe, como você falou, eu, às vezes, numa operação de cobrança, recebo 10 telefones. Cara, qual que é Exatamente. qual que é o do cara? Exatamente. Né? Isso aí, muito bom. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva, tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Grande abraço para o Ederson. Exatamente. Qual é do cara, e muitas vezes pelo tempo de atraso daquela dívida, né, a idade ali daquela carteira já não é mais. Nenhum, né? Nenhum deles, né? Que é o outro ponto que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Não tô guardando aqui, vou guardar para segurar a audiência, tá, Tamelini? Boa, vamos lá. Então, assim, para a gente concluir o Operadoras Online, né, dentro dessa esteira de validação, efetivamente, a gente conseguiu encontrar ali essa funcionalidade, essa oportunidade para esse produto para além da validação antifraude, né? Então ele nasceu. Beleza. E ele funciona muito bem na validação antifraude. A gente tem bancos que utilizam isso, a gente tem bancos de montadoras que utilizam isso, a gente tem e-commerces que utilizam isso, meios de pagamento, tudo na entrada do cliente ali para validação. E depois eu vou até comentar uma coisa que a gente apresentou lá no Movon, né? Eu estive lá no Movon também no stand. A gente tem uma nova etapa desse produto também de validação de operadoras e com um pouco mais de informações, né? Para além do telefone. Então, vendo isso na cobrança, a gente fala assim, poxa, essa é uma oportunidade para o segmento de cobrança de conseguir validar os telefones, porque assim, ao invés de sair disparando ali seja na descagem automática, não importa, ou botar na mão do seu operador, não interessa o tamanho da operação, a gente viu isso como uma oportunidade, por quê? Primeiro, como você bem comentou, tem 10 telefones lá, que às vezes são carteiras antigas, e para saber efetivamente quais desses telefones aqui, qual que é a qualidade dessa base que eu recebi, quais desses telefones aqui eu vou precisar, ou dessas pessoas, eu vou precisar de fato trabalhar com enriquecimento ou com outro produto qualquer, né, de informações, enriquecimento de informações, porque eu posso talvez aproveitar a oportunidade nos telefones que eu já tenho, né? Então vou validar a informação, vou saber que muitas vezes ali o dado daquela pessoa efetivamente e já vou colocar aquilo para rodar. Eu sei que aquele telefone ainda pertence àquela pessoa, né? Eu não vou perder tempo enriquecendo, eu não vou perder tempo ali acionando 10 telefones se um só já me atende. Já me resolve. Se um só eu consigo já fazer aquele trabalho e já me resolve. Então, foi esse primeiro momento, né? E tudo isso nessa questão toda da Anatel, a Anatel querendo limitar o número de ligações ali, né? Para quem fazia 10 mil ligações ali, 100 mil ligações, enfim, tem toda uma métrica ali que eles desejaram implementar, né, em algum momento. E isso ia acabar efetivamente, né? Como eu disse, muito provavelmente eles vão achar um caminho do meio ali para agradar, né, a maioria, pelo menos, mas isso também, dentro dessa oportunidade regulatória, vamos chamar assim, né? E essa oportunidade de validação de telefone se tornou também uma oportunidade daquilo que a gente estava falando lá no começo, de qualificação dessa base para fazer essa cobrança personalizada, né? Para você entender o perfil desse cara, né? E começando pela validação do telefone. Eu sei que o telefone é dele, já é um bom começo, não vou precisar enriquecer e não vou precisar acionar os outros 9. Né, que já ganhei em eficiência. E todos nós sabemos aqui quanto custa uma PA, né? E quanto o calcanhar de Aquiles ali das operações de cobrança é o custo de PA e o custo de telecom. Que você tem que manter e o quanto que eu estou sendo efetivo, né? Estou gastando isso. Exatamente. Sentado lá, ele vai fazer ligação o dia inteiro. Quanto disso vai ser efetivo? Que é isso que você tem um produto que pode resolver, né?
que muda a história da produtividade, né, da PA, que a gente já fala um pouquinho, mas é efetivamente nessa esteira, né, que a gente deseja aí e entrou, né, nas operações de cobrança com essa análise. Claro, a gente está acostumado, né, com enriquecimento cadastral, não só da Think Data, né, de outros players do mercado. Não é um produto de enriquecimento cadastral. A gente está falando de uma informação ali, eu diria até mais quente, né, que é essa validação, que a gente consegue trazer esse dado. E, Leandro, Oi. Desculpa te interromper, mas só para ter Pode uma falar. dúvida aqui. A gente está falando de validar telefone, mas eu sei também que vocês têm um produto de hot phone. Isso está no mesmo pacote? Como é que é? Eu valido e falo que ele é hot? Como é que é? Ou são duas coisas diferentes? Que é o localização garantida. Você está falando localização garantida. Beleza, né, que são dois universos. Ambos, eles nasceram nessa esteira do Open Gateway. Né? Então, eles usam a tecnologia do Open Gateway para ter isso. Lembra que eu falei que o primeiro produto foi o localização garantida? Sim, Quando o Open Gateway nasceu, ele vem com o que a gente chamou de localização garantida 2.0. Que é efetivamente, aí a gente já começa a falar de você chamou de hot, né? Eu sou do tempo também da telefonia hot, né? Eu diria para você que ele é um passo além da telefonia hot, né? Porque a telefonia hot era aquele telefone que você tinha um score, que você tinha ali a certeza, não absoluta, mas a certeza ali de que já tinha tido um contato com aquela pessoa naquele telefone em determinado horário, né? A gente tinha algumas variáveis ali que a gente conseguia avaliar. Hoje não, né? Depois de tudo que eu falei de operadoras online, se eu posso aplicar a validação para o telefone que está na base do cliente, eu também posso aplicar essa validação para o enriquecimento cadastral. Ótimo. E aí é que tudo nasce a localização garantida ali no passado, e que a localização garantida entra, né, nessa nova oportunidade do Open Gateway para que eu consiga validar também esse telefone do enriquecimento. Então, imagina que você faz um enriquecimento ali, não é nem o caso da Think Data mas você tem lá 15 telefones, 20 telefones, você vai pegar esses telefones, né, do enriquecimento e eu consigo checar com localização garantida na operadora, né, e te devolver e falar assim, olha, Tambelino, só um deles é localização garantida, só um deles. O que é o local? Está em nome dessa pessoa lá na operadora, né? Então, por isso que eu digo que ele é um pouco além da telefonia hot, porque a telefonia hot, eu não tinha essa validação da operadora. Eu só tinha falado com essa pessoa nesse telefone, mas eu não tinha certeza se essa linha era dele mesmo. Hoje eu tenho certeza se essa linha é dele, né? E o mais legal do localização garantida, né, do ponto de vista falando de investimento agora, né, é que a gente trabalha num formato, Tambelini, que eu só cobro o que a gente chama de sucesso. Ou seja, consultei o documento do Tambelini. Eu tenho um telefone de localização garantida para ele? Não te cobrei. Cara, consultei o telefone do Leandro. Porque essa é a dor, né, também da cobrança, é o custo. É a dor. Esse cara já tá me devendo, eu tenho que recuperar, muitas vezes ganho no sucesso. Cara, eu vou gastar dinheiro ainda. Puta, cara, então, fantástico isso. Parabéns. Exatamente. E isso é muito legal da gente pontuar também, porque lá no começo da operação era um grande ponto que a gente tinha ali, ainda é um grande ponto de custo, né? Mas a gente estava com uma operação que estava crescendo exponencialmente, né? E pelo volume ali ainda está em crescimento, eu não conseguia tarifas, digamos assim, vou pôr entre aspas o barato, né? Eu não conseguia tarifas baratas ali. Hoje, a gente cresceu exponencialmente nos últimos meses, né? Devido ao grande sucesso tanto de operadoras online como do localização garantida. E hoje eu consegui reduzir esse custo unitário muito, 30% do que era, até mais em alguns casos, né? Falando de operadoras online, né? E lembrando sempre que a gente estava falando de multicanais também, eu já vou puxar esse fiozinho aqui também. Além de saber o localização garantida, além de saber o operadoras online, validei o telefone, eu enriqueci com esse telefone validado, eu também tenho a oportunidade hoje, tenho a possibilidade dentro da Think Data de saber se esse telefone está habilitado no WhatsApp. Então, eu vou ter um telefone com localização garantida e eu tenho um produto que o cliente consegue também checar se esse telefone está habilitado no WhatsApp. Então, e isso é muito legal aqui,
porque não é engessado, tá? Eu não tenho um produto de prateleira que eu vou te falar assim, ó, entrego aqui essa caixinha para você de enriquecimento e acabou. Aqui a gente tem a área da qual eu sou head aqui, que é a área de CS. A gente senta com o cliente para entender as dores ali, isso é muito legal de dizer também, um pouco para além da solução. Também esse trabalho, a gente tem consultoria no nome não à toa, né? Perfeito. Né? Então, na nossa razão social tem consultoria não à toa. É a tua equipe que faz isso ou tem uma equipe comercial? Só para a gente dar essa direção também para quem estiver interessado. É a minha equipe que faz isso, né? Então você vai interagir comigo, você vai interagir ali com os meus pares ali. Se for necessário a gente desenvolver alguma coisa, a gente envolve nossas áreas de tecnologia, desenvolvimento também, né? E além desse acompanhamento que a gente tem, ali na entrada do cliente, né? Ou seja, para desenvolver a solução ali customizada para carteira, customizada, seja lá a customização que você precisa fazer, né? E eu brinco, né? A gente vai montando esse Lego, né? Eu falei de localização garantida, eu falei de operadoras online, agora eu falei de WhatsApp, então a gente vai montando essas pecinhas ali para gerar uma solução customizada para o cliente. A minha área de CS, ela também acompanha regularmente esse cliente. Então, claro, na medida do possível de agenda, você sabe muito bem o que é isso, né? Como a gente precisa, a gente tem agendas lotadas, mas na medida do possível de agenda, a gente se reúne ali, cliente versus a nossa área de CS, a cada trimestre, né? A cada quarter ali, para a gente ter esse papo do jeito que a gente está tendo aqui, Tamiline. Falando assim, olha, qual que é a sua dor? O que está acontecendo? Você tem carteiras novas? Eu consigo te ajudar nessas carteiras novas? Então, esse trabalho próximo também que a gente preza aqui, porque não adianta só eu te entregar uma solução e não conhecer o que você faz do seu lado. Exatamente. Né? É claro, perfeito. A gente tem e a gente cria soluções baseado no que a gente ouve dos clientes, efetivamente, né? Óbvio. Mas às vezes uma customização, alguma coisa que a gente coloca ali, alguma outra validação, algum outro enriquecimento, né? Coisas que a gente vai customizando. A gente falou no comecinho ali de perfil de carteira, né? Que a gente brincou ali da geração Z, de não atender telefone. Então, às vezes, a gente entender que produto você vai cobrar. É imóvel? É veículo? É dívida de crediário? Né? Então, a nossa experiência, né, nos ajuda, né, com outros clientes. A dar as direções, também, né? Dar essa direção para falar assim, olha, por que você não tenta isso aqui, né? Tem até um caso que a gente fez com um cliente aqui, que ele fez um trabalho no localização garantida. Eu vou falar 3 aqui, tá? Ao longo da nossa conversa aqui, que são bem legais, que eu lembrei agora aqui. Que a gente fez um trabalho com ele de localização garantida, e aí ele me telefonou depois de fazer o acionamento, né? E, pô, é o telefone do Tambellini, é o telefone do Leandro mesmo, né? Não tem como não dar certo, né? Ele me falou assim, pô, Leandro, ninguém me atendeu, não foi legal. Aí eu falei assim, fulano, vem cá, qual que é o perfil de faixa etária dessa sua base? Aí ele falou assim, Leandro, é entre 18 e 30 anos. Eu falei, cara, manda o WhatsApp. Manda o WhatsApp e me liga daqui 5 dias e com resultado. Pode mandar o WhatsApp. Depois ele me ligou 5 dias depois e falou assim, Leandro, mandei o WhatsApp e você tinha razão. E aí a galera interagiu, exato. A galera interagiu, né? Porque é diferente, é personalizado. Então a gente tem que olhar para essas questões também, né? Sem outro dúvida. também caso que me vem, aí já é de contato mesmo, me vem à mente do localização garantida, foi um cliente que tinha uma carteira super difícil, inclusive foi no momento que ele estava fazendo um trabalho de avaliação aqui com a gente para contratar, e depois ele acabou contratando, né, o serviço de localização garantida. Ele nos trouxe uma carteira que tinha ali também, né, super difícil, assim, carteira antiga já, praticamente um PDD. Ele já estava ali na esteira ali, sem esperanças e tudo mais, né? Ele trouxe pra gente com 12% de CPC, um número assim absurdamente, baixíssimo. Mas ele não me disse isso, a gente processou, enriquecendo localização garantida ali e tudo mais, e ele falou assim, Leandro, a gente precisa conversar, porque eu quero te mostrar o resultado, né? Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí ele trouxe ali uma pessoa do time dele para apresentar as estatísticas ali, e ele me trouxe um número de 36% ou 38% de CPC.
Só que eu não sabia do número inicial, meu primeiro Ele impacto falou, foi, poxa, que porcaria. usamos localização garantida e foi horrível, né? Eu Ele até falou, falei para pô, ele, cara, mas o que subiu aconteceu? 3 vezes meu número. Ele falou assim, você não entendeu, Leandro. Ele falou assim, eu tava perdendo essa carteira aqui, era até de um banco especificamente, né? Eu tava perdendo essa carteira. Ele falou Cara, assim, eu recuperei ela, cara, porque você simplesmente triplicou meu CPC. Ele falou assim, deixa eu sim. te mostrar o CPC aqui inicial. Qual que era? Ele mostrou, com enriquecimento normal ali, 12%, foi para 36,5, quase Porque 37. também não tem Era, mágica, né, Leandro? Não vai resolver, né? Cara, a situação é complicada mesmo e tem muito essa questão uhum, do perfil, que eu não, de uhum, repente, o perfil não vai atender mesmo, eu tenho que mandar outra comunicação. Tem um negócio agora que um cliente meu, um parceiro meu, na verdade, me comentou, que, por exemplo, hoje em dia, carta de cobrança, carta mesmo, boletagem, quem faz hoje? Pouquíssimos, né? pouquíssimos, eu não conheço. Eu não conheço porque Então, hoje mas é aí olha tudo. só o case. Olha só o case. Ela estava com um volume de carteira lá, ninguém atendia, ninguém respondia SMS, ninguém respondia WhatsApp. Ela pegou, ela falou assim: vou dar uma de louca aqui. Vou boletar esse negócio aqui com desconto e vou mandar o boleto para casa do cliente. Cara, ela falou que ela teve um resultado espetacular. Então, cara, não é que puta, vamos voltar a fazer boletagem. Não, mas, pô, de repente, pegar um pedaço que eu tô não localizado, que não tem resposta, fazer uma tentativa. Porque eu sempre falo que eu tive um chefe, foi o saudoso. Saudoso não, né? Que ele tá vivo ainda, pelo amor de Deus, Wagner Montemurro. E ele falava: cobrança é tentativa e erro. Tem que ser tentativa e acerto, mas no fundo é isso, a gente tem que fazer tentativas. Então, cara, é muito legal isso tudo. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa, queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. Ô, Leandro, eu queria não querendo não te cortando aí, mas eu queria te falar um Uhum. pouquinho, perguntar. Cara, você falou de muitas coisas aí, vocês estão sempre em evolução. Cara, de novo, eu vou estar deixando aí o contato, tanto do Leandro, Legal. pelo LinkedIn, quanto o site da Think Data. Acho que tem bastante coisa para vocês conhecerem. Mas o que é que tem ainda de evolução aí? O que tem de novidade, né? Porque esse mercado não para, como você mesmo Não falou. para, não para. A gente tem bastante coisa. Deixa eu, se me permite, colocar mais um case aqui Claro, bem, vai bem, lá. bem legal. Falando em valores monetários, que a gente falou muito de percentual de CPC, que eu acho Perfeito. legal também. A gente tem um cliente também que usa com a gente há um tempão já, desde a entrada praticamente tanto do Open Gateway, né, antifraude operadores online, localização garantida, e ele teve a gente pediu a gentileza para ele dele fazer um estudo para a gente ali de investimento versus retorno, né, do que ele tinha, que é muito parte desse nosso trabalho, né, de acompanhar o cliente de perto. A gente tem também isso também, e ele nos trouxe um número bem legal também, que é para cada R$1.000 investidos, né, no produto, ele teve uma receita líquida de R$16.000. Olha Então, só. isso é bem bacana de falar, porque a gente fala muito de CPC, mas vamos falar em valores monetários, né? Exato, Que é o que exato. Isso aí. interessa também, né? E isso também não se reflete só na recuperação em si, né? Tá naquilo que a gente estava falando, né? Na economia de recursos, né? Porque às vezes você tem um número X de operadores ali, a gente tem casos de clientes que reduziram ali 35% dessa operação, pegaram aqueles outros operadores e alocaram em outro projeto, entendeu? Se você tinha 100, agora você tem 70 com uma performance melhor, e os outros 30 que sobraram, não é que você desligou a galera, você alocou lá no outro projeto que estava precisando, Exato. né? Isso Você fez aí, essa muito bom. movimentação de recursos. Então, isso é bem E isso legal é também. essencial para os dias de hoje, né, cara? Essa realocação, essa organização, indiscutível. Uhum. Muito bom. Você falou de inovação, claro, você tem toda a razão, a gente está sempre monitorando o mercado, a gente está sempre
lançando produtos, lançando novas soluções, né? Eu até brinquei com você lá no início, é impressionante como todo evento que a gente está ali, normalmente a gente patrocina o Movon, a gente patrocina o CMS também, a gente está por lá, e alguns outros eventos que a gente está sempre levando produto novo, né? Então, o pessoal fala, mais um. A gente lançou em outubro ali, a gente teve o CMS, né, do ano passado, a gente lançou um produto de localização de veículos que pode ser tema de outra conversa, tá? Olha eu me convidando. Oh, legal. Boa. Que é bem legal também, que é um produto que tem sido, assim, bastante sucesso, mas na esteira do OpenGate, né, de validação e tudo mais, a gente está integrando, né, a gente já tem 2 operadoras integradas ali, o que as operadoras chamam de QIC, que é o Know Your Customer, né, com outras informações, tá? Então, assim, qual que é a ideia nossa, no geral, né? Com a mesma tarifa que a gente tem hoje para validar o telefone, do jeito que a gente comentou aqui inicialmente, você vai conseguir validar também o endereço e o e-mail do cliente. Ou seja, lá na operadora. Então, e não tem nada mais quente do que essa informação, por quê? O e-mail que está lá na operadora é o e-mail que ele recebe normalmente a fatura, assim eu recebo a minha, né, de telefonia, e o endereço que ele está lá, para quem recebe a fatura física ainda, é o endereço de instalação, ou é o endereço que ele recebe a fatura, ou é o endereço de contratação. Perfeito. Ali, né, de faturamento. Então, tudo isso nessa esteira, lembra que a gente começou falando do antifraude operadoras online? Claro. Ele vai ser estendido para essa validação com o objetivo de validar tanto telefone como endereço e e-mail e sem mudar a tarifa. Tudo isso pela mesma tarifa. Então, nossos clientes que estão ouvindo aqui nesse nosso papo, quem já tem, isso vai ficar tudo isso com a mesma tarifa, porque o objetivo é, como eu disse lá no início, né, a gente entregar essa solução que você tenha a possibilidade de ter a interação com esse cliente em todas as etapas ali dessa esteira de relacionamento com ele. Não estou falando de esteira de cobrança, estou falando de relacionamento mesmo. Então, desde a entrada até a cobrança, que você tenha isso, né? E portanto, mais uma vez, a gente inova, a gente, com certeza, a primeira empresa de Datatec a ter essa integração, né? Então, a gente já está na esteira aí, a gente já tem 2 operadoras já, que a gente já fechou tema com eles, então agora a partir de julho ali, a gente já vai começar a trabalhar dentro dessa estrutura, né, que vai entrar essas questões todas, e falta uma ainda, né, mas a expectativa é que no segundo semestre a gente tenha esse produto ali divulgado, e a gente vai, como eu falei lá no começo, você vai deixar o link aí, a gente vai divulgar no blog, com certeza, a gente divulga lá no Televendas de Cobrança também, e quem sabe a gente de novo não fala sobre essa validação ali, porque aí entra muito naquela questão que a gente estava comentando, né? Não, com certeza. O multicanal, a multicanalidade, né? Então não tem mais só o telefone validado. Eu tenho outras informações validadas também, associada à marcação de WhatsApp. Então tem muita coisa legal que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, né? Sobretudo porque a gente tem sentado muito com o cliente para conversar, né? Então, os nossos produtos, assim, de maior sucesso são aqueles produtos que nasceram de conversas com os nossos clientes, de necessidades que a gente tem no nosso cliente, e até por isso eu vim para cá também para assumir essa área de CS, para a gente ter esse relacionamento cada vez mais próximo do cliente e não ser mais aquela, claro, a gente tem a vertical de birô também, naturalmente, né, faz parte, mas não ser mais só. A gente é um ecossistema de soluções hoje. Né? Sim, claro, não é só mais higienização e enriquecimento. A gente é um ecossistema de soluções que a gente chama costumeiramente aqui de Datatec, justamente porque a gente tem integrado hoje, a gente falou muito de operadora, a gente falou muito desse universo que era o tema aqui do nosso papo hoje, mas hoje a gente tem também mais de 400 fontes integradas, né, nas nossas plataformas. Então, que legal. Por isso, também a diversidade de clientes que a gente tem, porque é desde o cara que está o emissor de cartão, o meio de pagamento, você está emitindo uma nota fiscal ali, uma indústria está emitindo uma nota fiscal para o seu cliente, ela está validando aqui os dados na Receita, os dados no Sintegra, e por aí vai.
a gente tem essa diversidade também bom. dentro dessa estrutura, sobretudo para isso, né? Para atender pro nosso cliente aí, para ter Muito bom. isso no dia a dia, estarmos inseridos aí nos nossos mais de 1.000 clientes hoje. Muito bom. Leandro, pô, cara, fantástico. Estamos aí já há um tempo aí, além do que o Tim tem sido meus últimos vídeos, mas muita informação aqui. E eu acho que tem aí, você tem que conhecer a Think Data. Eu sou uma pessoa aqui, a gente tem aqui inúmeros parceiros no nosso canal, mas eu sou sempre um cara que eu não falo só dos produtos dos nossos parceiros, né? Eu sempre estou aí antenado naquilo que tem de melhor no mercado e sempre trago aqui. Então, eu recomendo vocês, a gente, de novo, o site da Think Data vai estar na descrição aqui do vídeo, mas é muito simples, Think, de pensar em inglês, data, e você localiza. Mas, de qualquer forma, te recomendo a conhecer. Precisou bater um papo com o Leandro, chama ele lá no LinkedIn, que ele te manda mensagem, e aí tem muita oportunidade. Pô, Leandro, queria te agradecer, meu amigo. Foi um papo fantástico aqui. Cara, deixa sua mensagem final aí para a galera. E não posso esquecer, você que está aqui com a gente até agora, se não curtiu ainda, curte o canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, muito legal e muito importante para nós. Vai lá, Leandro. Legal. Agradeço demais de novo o convite para esse papo, Tamelini. A gente fica às ordens aí, sempre que a gente... para bater esses... A gente se encontra em eventos também, né? Você encontra o Afonso, mas agora com certeza, como eu te disse... O próximo que eu vou estar vai ser o CMS, vamos estar junto lá. Então estaremos lá. E aí eu agradeço novamente em nome da Think Data aqui também o convite, porque a gente sabe o quanto esse tema é relevante, importante para o mercado, né? O mercado de cobrança, a gente atende ele desde o início da Think Data, né? Então é um mercado que a gente já começou com uma penetração bem grande, né? Apesar de atender N segmentos, como eu comentei, mas é um mercado ainda que é bem significativo para a gente. São parceiros de fato, né? Tudo que a gente faz é pensando nesse cliente, tudo que a gente faz é pensando do ponto de vista de custo, do ponto de vista de eficiência operacional, do ponto de vista de segurança, né? Do ponto de vista de... Eu acabei não mencionando aqui, mas do ponto de vista também de atender não só a Anatel, mas também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem uma super área lá de proteção de dados, inclusive com apoio de escritórios externos e tudo mais. Tem lá, então, vocês fazem parte do birô lá, do serviço lá com o doutor Leandro, cara, que é um grande parceiro aqui, é um cara especialista. Meu xará, doutor Leandro. Exatamente. Então, tudo que a gente faz é pensando sempre nesses pilares todos para ajudar o nosso cliente, ajudar a atender aí tanto as normas da Anatel, como eu falei, como o dia a dia mesmo, né? Porque não é só toda essa questão da Anatel, tudo isso que aconteceu e que ainda está acontecendo, né? Não é um tema fechado, né? A gente falou lá no começo desse nosso papo. Mas é isso. Muito bom. Eu espero mesmo que o pessoal tenha gostado aí do nosso papo, né? Agradeço demais aí. Entre em contato comigo. Como o Tamelini falou, ele vai deixar tanto o link do LinkedIn ali como o da Think Data. Fala que viu aqui, né? Fala que você conheceu aqui a Think Data ou que você assistiu aqui, que é bem bacana também pra gente. E é isso, a gente continua aí nessa luta diária nossa, né? Aí apoiando nossos queridos aí de todos os segmentos que a gente atende, incluindo o segmento de cobrança, né? E a Think Data, além de integrador do OpenGate, é também distribuidor da Serasa Experian, né? No Brasil, um distribuidor também. Então a gente tem soluções para todos os tamanhos de empresa, para todos os bolsos, né? Para todos os tamanhos de operação. Então isso é bem legal também. Então vem conversar com a gente, que com certeza a gente vai ter a solução sob medida aí para sua empresa. Muito bom. Beleza, galera, é isso então. Não se esqueça, próxima terça-feira temos nossa live com o Alan Clever e o Renato Pescara falando de ferramentas de cobrança. Leandro, queria te agradecer mais uma vez. Galera, até a próxima. Grande abraço a todos.